Fala galera, tudo certo? Hoje vamos falar sobre um tema pesado, mas importante: decisões e erros ao longo da história que resultaram em tragédias massivas e milhões de mortes. Não estou falando de guerras planejadas, estou falando de erros de julgamento, ignorância, arrogância ou incompetência que tiveram consequências catastróficas. São lições dolorosas sobre a importância de ouvir especialistas e pensar nas consequências. Vai ser pesado, mas educativo. E já deixa o like e se inscreve. O grande salto adiante da China. 45 milhões de mortos. Em 1958, Mao Tse-tung decidiu modernizar China rapidamente com campanha chamada Grande Salto Adiante. Forçou agricultores a abandonar fazendas para trabalhar em indústria e fabricar aço em fornos caseiros. Problema: ninguém mais plantava comida. O aço produzido em fornos caseiros era inútil. Mao também ordenou matança de pardais alegando que comiam grãos. Sem pardais, pragas de insetos devastaram plantações. Resultado: maior fome da história humana. Entre 15 a 45 milhões morreram de fome entre 1958 e 1962. Mao ignorou avisos de especialistas e proibiu críticas. Foi genocídio por incompetência e arrogância, uma das maiores catástrofes causadas por um erro de política. A decisão de não evacuar Pripyat imediatamente, quando Chernobyl explodiu em 26 de abril de 1986, o governo soviético escondeu o acidente por 36 horas. Pessoas continuaram vida normal, crianças brincando fora, casamentos acontecendo, pessoas respirando ar radioativo. Só evacuaram Pripyat 36 horas depois. Nesse tempo, 50 mil pessoas receberam doses massivas de radiação. O governo minimizou o perigo, mentiu sobre níveis de radiação e colocou prestígio acima de vidas. Estima-se que 4.000 a 93 mil pessoas morreram prematuramente de câncer causado pela radiação. Se tivessem evacuado imediatamente, milhares teriam sido salvas. Foi orgulho e sigilo soviético que transformou o acidente em catástrofe. Recusa de acreditar em germes. Milhões de mortos. Ignaz Semmelweis descobriu em 1847 que médicos lavar as mãos reduzia mortes em hospitais drasticamente. Provou com dados, mas comunidade médica rejeitou e o ridicularizou. Médicos ficaram ofendidos com sugestão de que estavam matando pacientes. Mãos de cavalheiros não podem estar sujas, diziam. Continuaram operando sem lavar mãos, indo direto de autópsias para partos. Semmelweis foi internado em asilo mental e morreu ignorado. Só décadas depois aceitaram teoria dos germes. Estima-se que milhões de pessoas morreram desnecessariamente de infecções hospitalares porque médicos tinham ego demais para lavar as mãos. A arrogância médica custou incontáveis vidas. A invasão de Hitler à Rússia no inverno. Em junho de 1941, Hitler invadiu a União Soviética confiante de vitória rápida. Generais avisaram: não invada a Rússia no verão, vai ficar preso no inverno russo. Hitler ignorou. Nazistas avançaram rápido no verão, mas não venceram rápido o suficiente. Inverno russo chegou. Temperaturas de 40 °C. Soldados alemães sem equipamento de inverno adequado, tanques congelavam, suprimentos não chegavam. Mais de 3 milhões de soldados alemães morreram na frente russa. Foi começo do fim para a Alemanha nazista. Napoleão tinha cometido o exato mesmo erro 130 anos antes. Hitler ignorou história e conselho militar. Arrogância e recusa de aprender com erros passados custou milhões de vidas. O Holodomor, fome forçada na Ucrânia. Em 1932-1933, Stalin deliberadamente criou fome na Ucrânia, confiscando todo o grão dos agricultores. Soldados revistavam casas levando até a última semente. Ucranianos foram forçados a entregar comida sabendo que morreriam de fome. Quem escondia grãos era executado. Cercaram vilarejos impedindo pessoas de buscar comida. Queriam quebrar resistência ucraniana através de fome forçada.
Entre 3 a 7 milhões de ucranianos morreram. Famílias inteiras, vilarejos inteiros desapareceram. Houve canibalismo. Foi genocídio deliberado através de fome artificial. Um dos crimes mais hediondos do século XX. Rejeição inicial da penicilina em massa. Alexander Fleming descobriu penicilina em 1928. Primeiro antibiótico. Poderia salvar milhões. Mas governo britânico e empresas farmacêuticas ignoraram por mais de 10 anos. Achavam que não tinha valor comercial, que era difícil de produzir em massa, que não funcionaria. Fleming implorou por investimento. Recusado. Só durante a Segunda Guerra Mundial americanos viram potencial e produziram em massa. De 1928 a 1942, milhões morreram de infecções que penicilina teria curado. Soldados em Primeira Guerra, vítimas de doenças bacterianas, todos poderiam ter sido salvos. Foi ganância e falta de visão que atrasou produção. Imagine quantas vidas foram perdidas por 14 anos de inação. A decisão do Titanic de ignorar avisos de icebergs. Em 1912, Titanic recebeu 6 avisos de icebergs na rota. Operadores de rádio ignoraram alguns por estarem ocupados mandando mensagens de passageiros ricos. Capitão manteve velocidade máxima para impressionar. Diretor da White Star Line, J. Bruce Ismay, estava a bordo pressionando para quebrar recorde de velocidade. Arrogância levou a ignorar alertas. Navio insincável. Não precisava ter cuidado, pensavam. 1.517 pessoas morreram. Mais teriam sobrevivido se tivessem velocidade reduzida, se levassem alertas a sério, se tivessem botes salva-vidas suficientes. Foi arrogância e pressão comercial que transformou possível acidente menor em maior desastre marítimo. O genocídio de Ruanda. Mundo ignorou avisos. Em 1994, tensões entre Hutus e Tutsis em Ruanda eram óbvias. ONU tinha tropas lá, diplomatas alertavam de genocídio iminente. General Romeu Dallaire implorou por mais tropas e permissão para intervir. ONU e países ocidentais recusaram, retiraram tropas, disseram que não era problema deles. Bill Clinton especificamente ordenou não chamar de genocídio para evitar obrigação de intervir. Em 100 dias, 800 mil pessoas foram massacradas com facões. Poderia ter sido evitado com intervenção. Dallaire disse depois que 5.000 soldados bem armados teriam parado tudo. Mundo assistiu e não fez nada. Foi covardia política que custou quase 1 milhão de vidas. A recusa de reconhecer aquecimento global. Desde anos 1970, cientistas alertam sobre mudanças climáticas causadas por humanos, apresentaram dados, modelos, previsões. Governos e empresas petrolíferas negaram, financiaram desinformação, bloquearam ações. 50 anos foram desperdiçados em negação e inação. Nesse tempo, poderíamos ter transitado para a energia limpa gradualmente. Em vez disso, aquecimento acelerou descontroladamente. Resultado: eventos climáticos extremos matam milhares anualmente. Ondas de calor, furacões, enchentes, secas, fome, tudo intensificado por aquecimento. Cientistas estimam que mudanças climáticas podem causar dezenas de milhões de mortes prematuras neste século. É erro em andamento que ainda podemos mitigar, mas tempo está acabando. A pandemia de 1918 e recusa de medidas sanitárias. Durante a pandemia de gripe espanhola em 1918, cientistas recomendaram máscaras, quarentenas, distanciamento. Alguns lugares aplicaram, tiveram menos mortes. Outros lugares, como Filadélfia, recusaram. Permitiram parada massiva com 200 mil pessoas juntas, mesmo com surto ativo. Políticos priorizaram economia e moral sobre saúde pública. 72 horas depois, hospitais colapsaram. Corpos empilhavam nas ruas. Filadélfia teve uma das maiores taxas de morte do Zearinewa. Enquanto isso, St. Louis, que aplicou medidas cedo, teve taxa muito menor. Decisões políticas custaram milhares de vidas desnecessárias. E aí, pessoal, pesado, né?
Esses erros mostram que ignorar ciência, especialistas e alertas pode ter consequências catastróficas. Orgulho, ganância e incompetência mataram milhões ao longo da história. São lições que precisamos lembrar. Se você curtiu ou ficou impactado por essas lições históricas, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha. Me conta nos comentários qual desses erros te chocou mais. Todos são terríveis, mas Holodomor e Ruanda me deixam sem palavras. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Vamos aprender com história para não repetir erros, galera. Até mais!